Você já foi adotado por algum paciente? Anos atrás eu recebi uma paciente no consultório e pela ficha eu vi que ela não era da mesma cidade que a gente estava e eu comecei a conversar com ela. E ela me disse, não, realmente eu não sou de lá, mas eu vim de fora, meu marido foi transferido, eu sou psicóloga, já estou trabalhando lá na prefeitura. E naquela conversa eu disse, você veio só fazer consulta? Ela disse, foi. Eu disse, mas na sua cidade tem um médico muito bom, você precisa consultar com ele lá, nem precisava vir para cá, o médico tal. Ela disse, sim, eu já me consultei com ele. Eu disse, então por que você veio para cá? Ela disse, por isso. Aí no início, a princípio, eu não entendi. Aí depois ela disse, ele nunca conversou comigo. Então, eu parei para pensar sobre isso. Tem uma pesquisa feita pela Sul América que disse que a maioria dos pacientes, cerca de 70% dos pacientes que mudam de médico, mudam porque as principais causas, por falta de empatia e porque acham que o médico não se interessou pela sua doença. 10% pelo currículo médico, os outros 20% por causas diversas, inclusive por não ter resolvido o seu problema. Então, eu fiquei pensando aqui, depois disso, como realmente para o paciente é importante ele ter se sentir bem com o médico. E não é só questão de amizade, não é uma relação de uma pessoa com um vendedor, por exemplo, de um shopping, que você simpatiza e dá sempre preferência para ele. Não, o médico é mais do que isso. Também não é só amizade, porque tem gente que tem parente, tem um sogro, um cunhado, alguém daquela mesma especialidade, mas na hora de fazer o próprio exame, ele vai para aquele médico que ele já está acostumado, porque não é questão também de amizade, é muito mais uma questão de confiança mesmo. Embora tudo isso esteja envolvido, a amizade, a simpatia. E quando eu falo de ser adotado por um paciente, se você já foi, o que seria ser adotado por um paciente? É quando o paciente você passa a representar a sua especialidade. Por exemplo, o paciente precisa estar na hora de renovar os óculos, ela fala, preciso ir doutor Laurentino, por exemplo, né? Fazendo minha propaganda aqui. Ou então quando ele vê alguém falando, puxa, estou com problema nos olhos, estou sem tendência aquilo, ele fala, você tem que ir doutor Laurentino. Ou seja, você passa a representar a sua especialidade. A partir desse momento o paciente adotou você. Então ela fala, não, meu médico, meu oftalmologista. Então é isso que é o ideal, que a gente espera que aconteça com todo paciente. Mas para que isso aconteça, há todo um processo envolvido para que ele chegue a esse ponto de você representar a sua especialidade. E aqui eu não estou criticando o médico que às vezes, por exemplo, como os pacientes se queixam muito, não deu atenção, foi grosseiro, também às vezes reclamam porque atrasou demais na consulta, mas às vezes uma queixa frequente é que o médico atendeu ela de forma muito apressada. Então pareceu que estava querendo se livrar dela. Agora, como eu falei, eu não quero fazer crítica, porque quem nunca atendeu apressado? Quem nunca chegou o dia que não está muito afim de conversa, que está com problema pessoal, nós somos humanos também. O problema é quando ele se torna rotina e você passa a ser conhecido por ser um médico assim. É aí que está o problema, que se acontecer deve ser exceção e não a regra. Para que assim o paciente possa ter confiança e passar a considerar você como seu médico. E é esse o objetivo que todo médico tem e que ele deveria almejar. É que o paciente confie nele a tal ponto de que ele passe a representar a sua especialidade.